Olá pessoal, continuando a nossa revisão de probabilidades, vamos definir um conceito fundamental que é o conceito de variável aleatória. Na última aula nós mostramos o conceito de experimento aleatório, o que era, espaço amostral, né, que são as possíveis saídas do experimento aleatório, os eventos, né, que são definidos dentro do espaço amostral, e os axiomas de probabilidade, né, que são as regras com que a gente atribui probabilidades, né, aos eventos. Vimos também, né, a probabilidade condicional, o conceito, né, quando um evento, né, influencia em outro evento. Quando eles não influenciam, né, não tem nenhuma influência um sobre o outro, nós temos o conceito, né, de eventos independentes. Na aula de hoje, né, nós vamos ver o conceito, né, de variáveis aleatórias e como a gente descreve, né, probabilisticamente, né, essa variável aleatória. Bem, no nosso momento de reflexão, né, nós temos uma frase, né, do matemático e filósofo inglês, né, que viveu quase 100 anos, Bertrand Russell. A frase é a seguinte, né, a experiência não permite nunca atingir a certeza absoluta. Não devemos procurar obter mais que uma probabilidade, né? Então, desconfie sempre, né, quando alguém tem a verdade absoluta. Nessa figura aqui, né, nós temos um caracol que, que viveu, né, há aproximadamente 170 milhões de anos atrás. Então isso é uma estimativa, né, não é uma certeza absoluta. E esse caracol tem basicamente 50 centímetros de diâmetro, mas poderia chegar a 2 metros. Né? Isso é um senhor caracol. Bem, definindo o que é variável aleatória, né? Primeiro a gente considera um experimento aleatório, né? Com um espaço amostral S. Então, uma variável aleatória é uma função real, x de psi, cujo domínio é um elemento, né, do espaço amostral psi, né, pertencente, né, ao espaço amostral, e o seu contradomínio a gente representa por S de x, né, é o conjunto ou um subconjunto, né, dos reais, que a gente especifica por alguma regra. Temos uma classificação, né, das variáveis aleatórias, uma possível classificação, que é se o nosso espaço amostral, né, pode ser contável, né, ou seja, você pode atribuir números naturais a cada elemento, né, do espaço amostral, S1, S2, Sn. Mas e seu contradomínio, né, for definido, né, dessa forma, né, com n podendo até ser infinito, né, dizemos que x é uma variável discreta. Por outro lado, né, se a gente não consegue atribuir números naturais, né, a esse conjunto, dizemos que a variável aleatória é contínua. Graficamente a gente teria o seguinte, né, aqui é o nosso espaço amostral, realizamos o experimento, né, saiu o valor psi, então a gente, o x de psi, né, atribui a psi um valor real x minúsculo. Então na nossa notação, né, x maiúsculo ou maiúsculos, né, são variáveis aleatórias e minúsculos são os valores, né, que a variável aleatória pode ter. Como exemplo, né, a gente tem o arremesso de uma moeda. O arremesso de uma moeda não é um valor numérico, né, ele é cara ou coroa. Então o que a gente faz é atribuir um valor numérico. Né, então quando for cara a gente tem escolher 1 e quando for coroa a gente escolher o valor menos 1. Poderia ser 1 e 0 também. Não teria. A gente escolhe valores mais adequados. Mas, por exemplo, se fosse o arremesso de um dado, o dado já sai um valor numérico, né? Não teria sentido escolher outros valores para a variável aleatória. Então, o x de psi, né, seria o próprio psi.
O mesmo vale, né, para o nosso outro exemplo, né, da aula anterior, que era o tempo de vida de um transistor. A saída já é um valor real, então não tem sentido, né, atribuir outro valor a Xi, né. Então o x de Xi seria o próprio Xi, né, quando os valores são numéricos. Bem, podemos definir também eventos, né, em cima da variável aleatória. São eventos numéricos, evidentemente, e que tem uma correspondência, né, com o espaço amostral, com o nosso experimento aleatório. Então, o primeiro evento seria a nossa variável aleatória ser igual, né, a um determinado valor, né, e a gente teria como é esse evento aqui, né, dado por Xi, né, quando x de Xi for igual a esse valor. Ou também uma faixa de valores, né? Então, a nossa variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor, que tem a sua correspondência, né, em relação ao experimento aleatório. Bem, nós podemos definir probabilidades, né, para esses eventos. Então, a gente tem a probabilidade do x, né, ser igual a esse valor x, ou a probabilidade do x, né, ser menor ou igual a um determinado valor. Um outro exemplo, né, que a gente pode mostrar, clarear mais essa ideia, né, de variável aleatória, a gente vai arremessar uma moeda confiável, né, 3 vezes, e o espaço amostral, né, desse experimento tem 8 elementos. A gente vai denotar por K é cara, né, C é coroa. Então a gente tem 8 possibilidades, né, nesse experimento. Bem, e a gente agora define a nossa variável aleatória, que é atribuir valores numéricos, né, às saídas Xi. Veja que no nosso caso, né, a nossa variável aleatória x fornece o número de caras. Então ela pode ser 3, né, aqui saiu 3 caras, pode ser 2, pode ser 1, né, pode ser 1 e pode ser 0. Então o nosso contradomínio, né, é 0, 1, 2 ou 3. Né? E nós podemos também querer, por exemplo, qual é a probabilidade de x, né, ser menor do que 2. Bem, nesse caso, a nossa variável aleatória só pode ter o valor 0 ou o valor 1. Né? Que seria o que? O valor 0 seria isso aqui, o valor 1 seria isso ou isso aqui. Né? Então a gente tem, né, esse seria o conjunto, né, que satisfaz esse evento aqui. Né? Veja que aqui são os nossos Xis, né, as possíveis saídas, né, do experimento aleatório, né, que tem a correspondência, né, numérica com a variável aleatória. Então a gente tem 4 elementos, né, do nosso espaço amostral, como todos eles têm a mesma probabilidade, né, de sair. Então são 4 sobre 8, né, e isso dá exatamente um meio. Né? Então a probabilidade da nossa variável aleatória ser menor do que 2 é igual a 1 meio. Bem, aqui é uma maneira, né, de a gente descrever, né, probabilisticamente a nossa variável aleatória, aí, através de uma função, né, que a gente chama de função de distribuição cumulativa, que tem outros nomes também, o pessoal chama de função de distribuição acumulada, e aí, tem outros nomes também. A nossa definição é a seguinte, né, a nossa função é definida como sendo a probabilidade, né, da variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor. Veja que a nossa função, né, é definida nos reais, né, de menos infinito a infinito. Então, para nós construirmos, né, a função, nós vamos variando esse valor aqui e calculando, né, essa probabilidade. Considerando o exemplo anterior, né, do arremesso, 3 arremessos, né, de uma moeda, e lembrando, né, que nossa variável aleatória é o número de caras, né, você tinha 0, 1, 2 ou 3. Então a gente vai começar, veja que
os únicos valores, né, que nós temos probabilidades, né, é quando a variável aleatória é zero, quando a variável aleatória é 1, 2 ou 3. Certo? Então, quando o x for 0, 1, 2 ou 3, temos valores de probabilidades. Bem, para construir nossa função, primeiro nós pegamos de menos infinito a zero, né, que é o menor valor, sem incluir o zero. Aí veja, se considerando, né, por exemplo, esse valorzinho aqui pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 0,5, considerando menos 1, por exemplo, para esse valor, né, se sortearmos, né, fizermos nosso experimento, né, o nosso valor aqui da variável aleatória no mínimo é zero, né, e o zero não é menor, né, do que menos 1. Então isso vale, né, para qualquer número negativo e, portanto, né, essa probabilidade é zero. Aí o conjunto é vazio, né, para esse evento, não temos nenhuma possibilidade, né, quando realizarmos o experimento aleatório, né, disso ocorrer quando esse valorzinho aqui for menor do que zero. Depois nós vamos pegar agora entre 0 e 1, sem incluir o 1. Aí veja que nesse caso, né, a gente só tem uma possibilidade, né? Por exemplo, se a gente pegasse esse valor aqui 0,9, o x pequeno 0,9, a única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é quando a gente sortear o zero. Se a gente sortear o zero, isso é verdadeiro. Se o 1 for sorteado, isso já deixa de ser verdadeiro. Né? Isso vale para qualquer x, né, entre 0 e 1. Né? Então, como a gente só tem uma possibilidade, dá 1 oitavo. Então, a gente vai pegar agora entre 1 e 2, sem incluir o 2. Né? Aí, para esse caso, né, nós temos 4 possibilidades, que seria quando a variável aleatória for 0 ou quando a variável aleatória for 1. Por exemplo, né, se a gente pegasse x igual a 1,1, por exemplo, né, se sortearmos o 0, isso é verdadeiro. Se sortearmos o 1, isso também é verdadeiro. Isso vale até 1,999999. Então, entre 1 e 0,9999 sem incluir o 2, isso aqui é verdadeiro, né? E como temos 4 possibilidades em 8, dá 1 meio. Pegando o outro intervalo, né, entre 2 e 3 sem incluir o 3, então isso aqui é verdadeiro, né, se sortearmos o 0, 1 e o 2, né, certo? Já que o x, né, pode ser 2,1, 2,5, 2,9, 2,99. Então isso só é verdadeiro, né, se sortearmos 2, 1 ou 0. Que seria essas possibilidades aqui, né, que dá 7 oitavos. Para x maior do que 3, maior ou igual a 3, isso aqui é sempre verdadeiro, né, porque, por exemplo, se a gente atribuísse 4 ao valor x, né, você teria que isso aqui é verdadeiro, porque o maior que você pode sortear é o 3, né, e 3, né, é menor ou igual a 4. É menor ou igual, por exemplo, se a gente pegasse 3,1, isso aqui também é verdadeiro, né? Que o 3 é menor ou igual a 3,1, o 2 é menor ou igual a 1, então essa probabilidade seria 1. Agora, se por acaso bem, a gente só tem probabilidades, né, para o 0, 1, 2 e 3. Se eu quisesse a probabilidade do 0, como eu calcularia, né, bem aqui, pela função, né, usando a função de distribuição cumulativa. Bem, essa probabilidade é 1 oitavo, né, seria dada diretamente, né. Mas agora, se eu quisesse a probabilidade da nossa variável aleatória ser igual a 1, né, como eu faço isso pela função de distribuição cumulativa? Bem, para ela ser igual a 1, se eu pegar esse conjunto aqui, eu tiro esse conjunto, né, então eu tenho o 1, que seria 3 oitavos, ou 1 meio, né, menos 1 oitavo, que dá 4 oitavos, menos 1 oitavo, que dá 3 oitavos. Se eu quisesse agora a probabilidade do x ser igual a 2, vemos que
através da função de distribuição cumulativa, né, seria 7/8 menos 1/2, né, que dá também 3/8. E para o 3 é 1 menos 7/8, que dá 1/8. Veja que para o caso do 2, né, nós eliminaríamos esse conjunto, né, ou tiraríamos, né, essa probabilidade aqui de 1/2. Aí, tirando esse conjunto, sobra 3, né, que dá 3/8, que é 7/8 menos 1/2. Bem, aqui é a nossa função, né, de distribuição cumulativa, o gráfico dela. Né. Veja aqui para entre menos infinito a zero, sem incluir o zero, ela é zero, né? Entre 0 e 1, sem incluir 1, é 1/8, e assim por diante. Bem, os créditos, né, seriam da nossa foto, né? Essa foto foi tirada no Museu de História Natural, né, de Londres. Bem, pessoal, na próxima aula nós veremos outras descrições possíveis, né, da nossa variável aleatória, que seria a função de massa, né, de probabilidade, ou a função densidade de probabilidade, para o caso da variável aleatória ser contínua ou, desculpe, ser discreta, né, ou dela ser contínua. Então, até a próxima aula.